tarde. Para darmos início a esse evento, chamamos para compor a mesa o professor Dr. Dominique Volton, nosso palestrante, o professor Dr. Carlos Eduardo Lobo, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e que, nesse momento, representa o senhor reitor, irmão Evilásio, a professora decana da Escola de Comunicação e Arte e Design, professora doutora Rosângela Flortsack, no meio. A professora doutora Adriana Kampf, pró-reitora de graduação. E o professor Juremir Machado, coordenador do programa de pós-graduação em comunicação e o principal responsável pela presença do professor Volton. Antes de passarmos a palavra à professora Rosângela para a abertura oficial, alguns agradecimentos se fazem necessários. A parceria da PUC, o MESP, Unicamp e o apoio da Embaixada Francesa no Brasil, aos laboratórios da FAMECOS, Colab, pela arte do site do evento, pela criação do troféu e pelo selo do PPG-Com, e ao Hub pela divulgação e organização do evento. E aí, Camila, muito obrigada. Também temos que agradecer aos funcionários e funcionárias da Secretaria da FAMECOS, em especial ao Douglas, pela gentileza e atenção para com este evento, aos funcionários do audiovisual, que, juntamente com o Hub, iluminaram o nosso evento, e à equipe do setor de eventos da universidade pela disponibilidade e agilidade. Os nossos agradecimentos, né, se não fossem esses parceiros, este evento não estaria acontecendo neste momento. Aproveito, então, a passar a palavra à professora Rosângela para iniciar oficialmente o evento. Boa tarde a todas e a todos. A gente está acostumado aqui a fazer eventos mais informais, né, mais improvisados, talvez, mas hoje, com essa mesa aqui, que nos dá a honra da presença, requer um pouquinho mais de formalidade, né? Especialmente porque hoje é um dia celebrativo para esta casa. A Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS, né, temos um grande motivo de celebração, porque é o dia que nós oficialmente iniciamos as comemorações dos 30 anos do programa de pós-graduação em comunicação da PUC-RS, o nosso PPG-Com. Há 30 anos, em novembro de 1993, era autorizado o funcionamento do mestrado em comunicação social da PUC-RS, que deu origem ao nosso programa. É, pois, com aquela alegria típica, né, das festas, dos dias de festas, que nós iniciamos essa tarde, 13 de novembro de 2023, saudando, então, o professor Carlos Eduardo Lobo, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que aqui representa o nosso reitor, o professor irmão Evilásio Teixeira, a professora Adriana Kampf, os demais diretores e gestores da nossa universidade que estão aqui presentes. Me alegro também com o coordenador do nosso PPG-Com, o professor Juremir Machado da Silva, com a comissão coordenadora do programa, em especial a professora Cleusa, que está na coordenação das comemorações de aniversário do PPG-Com, e especialmente saúdo a presença do nosso ilustre convidado, o sociólogo e cientista político Dominique Volton. Cumprimento ainda e agradeço a presença dos professores, pesquisadores, todas e todos os participantes, nossos estudantes de graduação, mestrado, doutorado, nossos convidados desta e de outras universidades, profissionais e representantes das mais diversas instituições de nossa sociedade.
E quem nos acompanha, né? Nós temos um pequeno grupo que nos acompanha de forma remota por uma sala na plataforma Zoom. Né? São estudantes de mestrado e doutorado do nosso programa que hoje fazem, né, a formação à distância. Então, nós temos aí pessoas de estados como Tocantins, temos Piauí, temos alguns outros estados, Santa Catarina, né, interior do Rio Grande do Sul, estudantes que estão nos acompanhando. Eu agradeço muito pela presença de todas e de todos nessa segunda-feira chuvosa, né? Uma tarde complicada para deslocamento, então a presença de vocês é muito valiosa para nós. Que é um dia muito importante em nossa história, né? Celebrar 3 décadas de contribuições sociais de alta relevância, centenas de pesquisadores formados por essa casa, incontáveis reflexões e inovações produzidas pelas pesquisas aqui desenvolvidas. Celebrar tudo isso é efetivamente colocar o tema da comunicação no centro dos grandes fenômenos relacionais e processos sociais do nosso tempo. Há muito que comemorar e muito que compartilhar com a sociedade, que é o grande sentido de existir do nosso programa. Estamos hoje abrindo o que vai ser um ano inteiro de comemorações, né? Então, devemos nos estender aí até novembro de 2024, aqui com diversas atividades previstas e programadas. E serão meses de intensa produção, reconhecimento, troca de conhecimento. Tão intenso como tem sido, né, professor Juremir, a vida deste programa, né? Desde novembro de 1993, imaginem, muitos nessa sala nem tinham nascido nesse ano, né? Foi inaugurado o programa em 93 e teve início efetivo lá em 94, né? O pessoal está rindo aí, é porque já caminhava pela casa inteira, né? E assim como o PPG-Com, nosso convidado especial que abre essa comemoração, Monsieur Dominique Volton, tem dedicado a sua vida a colocar o tema da comunicação no centro da trama social. Ao longo das últimas décadas, o nosso ilustre convidado tem sido um nome tantas vezes citado em nosso cotidiano de aulas, pesquisas e diálogos, que nos sentimos próximos e familiares a ele. Nosso sentimento nessa tarde é de estar recebendo um cher ami, um querido amigo, né? Alguns de vocês vieram, inclusive, com os livros, né, que usaram lá na graduação, em momentos profissionais, né? Monsieur Volton, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre université. En ce moment si spécial, vous faites partie de notre histoire. Merci d'être ici. A presença do Dominique Volton em nossa universidade, na abertura do aniversário de 30 anos do PPG-Com, também é uma forma de destacar a longa parceria que temos com a cultura, com os pesquisadores e com as instituições francesas. Neste ano, especialmente, nosso coordenador, professor Juremir Machado da Silva, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Paul Valéry, Montpellier III, com a qual nós comemoramos 20 anos de convênios e trocas permanentes. Grandes nomes e instituições de ciências sociais daquele país estão ligadas ao cotidiano dos nossos estudantes. E esse é um dos tantos diferenciais do nosso PPG-Com. Um dos tantos diferenciais que vamos celebrar ao longo desse ano de aniversário. Temos certeza que essas 3 décadas, que já geraram tantos motivos para comemorar, são apenas o início da caminhada desse programa. 30 anos, somos jovens, né? No vigor dos 30 anos. Assim como toda a nossa escola, o PPG-Com vem se esforçando para responder aos sinais e ao espírito do tempo. Celebramos 30 anos compreendendo as transformações do nosso campo de conhecimento e abertos às mudanças. Afinal, a comunicação, apenas muito recentemente, começou a assumir seu lugar no panteão dos grandes conceitos e valores da nossa sociedade, como defende o nosso convidado nessa obra que está aqui sobre a mesa, Comunicar e Negociar. Temos um largo caminho de pesquisa pela frente. Vamos percorrê-lo com coragem e dignidade, porque, afinal, é preciso pensar e salvar a comunicação, e é nesse tema que reside a nossa dedicação e a contribuição cotidiana do nosso trabalho. Sigamos todos e todas juntas. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês.
Eu vou passar a palavra para o professor Cadu, como nós costumamos chamar, né, que representa aqui o nosso reitor. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Rosângela. Eu vou ser breve, mas eu não queria deixar de registrar, né? Antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde a todas vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da escola. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradecer muito a presença do professor Dominique. Para a gente é uma honra tê-lo conosco, né? Eu acho que essa é uma oportunidade sempre muito valiosa, né, que universidades como a PUC oferecem a seus alunos, que é a formação que vai além da sala de aula, e isso, para a gente, é muito importante, né? Eu sempre tenho dito que a sala de aula continua sendo e sempre será muito importante na formação dos nossos alunos, mas eventos como esse, sem dúvida nenhuma, enriquece a formação de todos nós. Então, eu queria dar parabéns à escola pela iniciativa, parabéns ao PPG, né, pelos 30 anos que está completando esse ano, e, sem querer fazer um spoiler, parabéns também à escola pelo resultado do ranking da Folha, que a Adriana vai provavelmente comentar alguma coisa com vocês. Mas hoje é um dia de festa, é um dia de muita alegria e um dia também de conhecimento. Eu tenho certeza que o evento será maravilhoso. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Então, como sempre, né, quem vem depois fica com um pouco aqui de novidade, mas eu quero cumprimentar, então, aqui os meus colegas de mesa, os meus colegas gestores, professores, técnicos, estudantes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Não só pelo privilégio de aprender cotidianamente com essa escola, que tanto nos ensina em tantas partilhas, mas de estar aqui também aprendendo com o professor Dominique. É uma honra. Então, estou aqui na condição de ouvinte, desejosa de estar aprendendo com vocês. Ao mesmo tempo, é um ano extremamente celebrativo para nós, né? Que lindo poder celebrar 30 anos de PPG, celebrar o honoris causa do coordenador do curso, professor Juremir. É uma honra tê-lo como colega e saber desse reconhecimento. E, especialmente, como o Cadu já adiantou, comemorarmos hoje a divulgação do ranking da Folha, que tem uma projeção muito grande, que tem critérios ali bem definidos que a gente pode explorar, mas saber que nós figuramos como a melhor instituição na área de comunicação entre as não privadas. Vamos dizer assim, porque somos uma instituição comunitária, em que todos os esforços retornam aqui em prol da nossa comunidade e do benefício da formação dos nossos estudantes e do impacto que eles geram. Então, é espetacular, e se nós pegarmos todas as instituições, incluindo as federais, também estamos ali nos top 10, no 8º lugar. Então, é uma façanha que deve ser comemorada. Nós sabemos aqui da qualidade dos nossos professores, da qualidade da produção dos nossos estudantes, e que nós não nos esqueçamos que todo o esforço vale a pena, que as inconformidades valem a pena, e que isso está sendo reconhecido pela sociedade em prol da qualidade que nós almejamos. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Celebrem, aproveitem, e que a gente siga comprometido com este e com os próximos resultados, porque é o nosso trabalho cotidiano que gera esses frutos. Muito obrigada, um excelente evento. Então, antes de darmos início oficialmente, à palestra, eu gostaria de convidar o professor Juremir Machado para fazer a entrega do troféu 30 anos ao professor Dominique Volton, que marca, esse é mais um evento que marca as nossas comemorações. Eu já vou desfazer a mesa. Nesse momento, então, nós fazemos a mesa para dar início à palestra. Muito obrigado aos participantes. Então, ele está muito contente de estar aqui. Eu disse para ele que é a 8ª vez que ele vem aqui
ele disse que talvez eu esteja inventando, mas é verdade, é a 8ª vez que ele vem aqui. Diz que não quer saber de má tradução. Mas é verdade, 8 vezes, é a 8ª vez que ele está aqui. Oui, je suis très content d'être là. Pourquoi? Parce que dans les batailles que je mène pour reconnaître l'importance de la communication comme négociation, la bataille de ce que représente l'Europe est essentielle, parce que les Européens, nous sommes 470 millions, 27 pays, on se déteste. Então, na batalha que ele tem levado... On n'a rien à se dire, et pourtant c'est un succès politique extraordinaire. Então, nas guerras, nas batalhas que ele tem enfrentado em nome da importância da comunicação, ele tem destacado o fato de que a União Europeia é um sucesso, é algo bem sucedido e que conta para esse raciocínio. Et l'Amérique latine, c'est évidemment le symétrique de l'Europe. E a América Latina tem uma simetria com a Europa. Les racines européennes sont évidentes. As raízes europeias são evidentes. Les langues romanes aussi. As línguas latinas também. Donc, par conséquent, je trouve que l'Europe ne se fera pas si l'Amérique latine n'est pas capable d'inventer un mécanisme de solidarité qui ressemblera à sa manière. Então, ele tem a convicção de que a Europa não persistirá se ela não conseguir ter essa ligação com a América Latina. Et si vous allez en Europe et nous en Amérique latine, il y a quand même une communion qu'on ne retrouve pas forcément en Afrique, pas forcément en Asie. A comunhão que existe entre a Europa e a América Latina, ele não encontra, por exemplo, na Ásia ou nem mesmo na África. Donc je pense qu'il y a un enjeu politique global. On n'a pas les mêmes visions du monde, mais on sait que la communication, c'est fondamental, c'est-à-dire ce qui évite la guerre. Então, ele sabe que nem sempre se tem as mesmas visões, mas a comunicação é fundamental para se evitar a guerra. Et dans l'identité brésilienne, il y a à la fois les identités historiques des peuples qui sont venus, y compris les peuples premiers. Il y a le mélange des identités et des conflits. Então, na identidade brasileira tem a mistura de todos os povos que a compõem, inclusive, é claro, os povos originários. Il y a un oubli des racines des uns et des autres. Existe, por vezes, um esquecimento das raízes de uns e outros. Pour construire le Brésil. É preciso construir o Brasil. Et en même temps, personne ne peut oublier ses racines italiennes, espagnoles, E é claro que ninguém pode, de fato, esquecer essas raízes italianas, portuguesas, espanholas, polonesas. Et c'est pour ça que c'est le symétrique de l'Europe, parce que l'Europe, tout est vieux. En Amérique latine, tout est neuf, et c'est la même chose. Então, é interessante essa simetria, porque na Europa tudo é velho e na América Latina tudo é novo, e, no entanto, tem simetria. Et que serait l'Amérique latine s'il n'y avait pas l'Europe, et réciproquement. E o que seria da América Latina sem a Europa, e reciprocamente. Et c'est très important de rappeler ces racines communes. É muito importante de lembrar essas raízes comuns. Parce que dans la mondialisation, il y a un changement d'échelle. Porque na globalização tem uma mudança de escala. Et le patrimoine commun qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique latine est indispensable pour amortir le choc de la rencontre avec l'Asie et l'Afrique. Então, e o patrimônio comum entre a América Latina e a Europa, ele é muito importante para, de certa maneira, amenizar o choque do encontro com a Ásia. Et dans les paradoxes fous de l'histoire, e o paradoxo da loucura, dos loucos da história, la colonisation européenne du monde entre le XIVe et le XXe siècle, a comunicação europeia do mundo entre o século XIV e o século XX, a fait à la fois des horreurs, fez horrores, des erreurs, erros, et en même temps ce lien qui est incroyable. E ao mesmo tempo esse vínculo que é inacreditável. Les empires coloniaux européens font partie aujourd'hui des identités de la mondialisation. Os impérios coloniais europeus fazem hoje parte da globalização. C'est un paradoxe. É um paradoxo. Et nous ne pensons pas assez, les Européens et les Latinos, a gente não pensa suficientemente, europeus e latino-americanos, cette espèce d'histoire commune qui est complètement folle. A essa espécie de história comum que é completamente louca. La seule tragédie réelle, c'est les peuples premiers qui ont été assassinés. Ça, a única tragédia real é a dos povos originários que foram massacrados. Pourquoi la communication m'intéresse depuis toujours? Por que a comunicação interessa a ele desde sempre? Parce que ça ne marche jamais. Porque isso nunca funciona. On cherche l'autre.
A gente busca o outro, quer encontrar o outro. Il n'est pas là, il s'en fout. Ele não está presente ou simplesmente não está nem aí. Et quand il nous répond, on s'en fout. E quando ele responde, somos nós que não nos interessamos. La communication, on ne peut pas vivre sans communication. A gente não pode viver sem comunicação. La communication, c'est la recherche de l'autre, A comunicação é sempre a busca pelo outro. et l'autre n'est pratiquement jamais là. E o outro quase nunca está onde a gente espera. Et en même temps, avec la mondialisation, l'autre a changé de statut. E, ao mesmo tempo, com a globalização, o outro mudou de estatuto. L'autre nous ressemble de moins en moins, il est de plus en plus éloigné. Então, o outro é cada vez menos parecido com a gente, ele está cada vez mais distante de nós. Donc il n'y a pas de vie sans communication. Não tem vida sem comunicação. Il n'y a pas de communication sans échec. Não tem comunicação sem fracasso. Il n'y a pas de communication sans effort de dépasser l'échec. E não tem comunicação sem o esforço para superar o fracasso. Et il n'y a pas de communication sans négociation. E não tem comunicação sem negociação. Et la question centrale de la communication, c'est je cherche quelqu'un qui me ressemble et je négocie avec quelqu'un qui ne me ressemble pas. A questão central da comunicação é: eu busco alguém que se parece comigo, eu tento negociar com essa pessoa. C'est pour ça que c'est une des plus grandes questions de l'anthropologie politique. Por isso que é uma das maiores questões da antropologia política. Pas de communication sans altérité, Não tem comunicação sem alteridade, pas de communication sans négociation, não tem comunicação sem negociação et pas de communication sans identité. e não tem comunicação sem identidade. Parce que si je n'ai pas une identité sur laquelle m'appuyer, je ne peux pas entrer en négociation avec l'autre. Porque se eu não tenho uma identidade sobre a qual me apoiar, eu não posso entrar em negociação com ninguém. Et la tragédie de la mondialisation avec la montée du racisme et E a tragédia da globalização com a ascensão do racismo des violences contre les migrants, e de violências contra, c'est que le monde ouvert d'Internet, e que o mundo aberto da internet, en permettant à tout le monde de voir tout le monde, permitindo a todo mundo de ver todos, de ver todo mundo, hélas, ne permet pas de se tolérer mieux, mas, infelizmente, isso não leva a que todo mundo possa se tolerar. mais suscite beaucoup de peur. E isso suscita, na verdade, muito medo. Le monde ouvert est un accélérateur de haine, hélas. O mundo aberto é um acelerador de ódio, infelizmente. C'est pour ça, pour que l'autre ne soit pas menaçant pour moi, E por isso que, para que o outro não seja uma ameaça para mim, il faut qu'il y ait à la fois la défense des identités des uns et des autres, é preciso que exista a defesa da identidade de uns e outros, l'acceptation de l'altérité a aceitação da alteridade et l'obligation de la négociation pour arriver à cohabiter. e a obrigação da negociação para se conseguir coabitar, para se conseguir conviver. Ça a l'air simple de dire ça comme ça, Parece simples dizer mais c'est isso, monstrueusement compliqué. mas é monstruosamente complicado. Si vous voyez même l'Amérique latine, où vos points communs entre vous sont beaucoup plus forts, Se a gente olha a América Latina, os pontos em comum entre todos são muito mais fortes, regardez comme les méfiances, les haines continuent d'exister. mas a desconfiança e o ódio continuam existindo. Alors vous imaginez en Asie, Imaginem isso na Ásia, en Europe, na Europa. et l'Europe ne pourra pas retrouver un rapport. Quelle est la question de l'Europe? La question de l'Europe, c'est est-ce qu'on va être capable de faire l'inventaire de la colonisation et de la décolonisation? Então, qual é a grande questão para a Europa? Será que a Europa vai conseguir fazer o inventário da colonização, do colonialismo e do decolonialismo? Si on peut faire un jour le bilan positif et négatif de ces 4 siècles, l'histoire prend un autre sens. Se a gente conseguir um dia fazer o balanço positivo ou negativo desses 4 séculos, a história tomará outro sentido. Et l'extraordinaire, c'est que dans ce travail très difficile de réappropriation de l'histoire, pour l'Europe, il y a l'Amérique latine. E o extraordinário é esse desafio de reapropriação positiva tanto para a Europa quanto para a América Latina. Nous sommes cousins germains. Nós somos primos. Et les deuxièmes cousins germains, mais ils sont déjà plus loin, c'est toute la Méditerranée. Então, e o outro primo é a população, toda a cultura do Mediterrâneo. Parce qu'au nord, c'est l'Europe, mais au sud, c'est tout ce que l'Europe doit à la façade sud de la Méditerranée, c'est-à-dire le Maroc, l'Égypte et compagnie, jusqu'à la Turquie. Então, porque o Mediterrâneo representa todo esse conjunto, do Egito até a Turquia, aquilo que é uma referência.
para a outra maneira de viver. Et en fait, l'Amérique latine et la Méditerranée, c'est les conditions pour que l'Europe soit capable un jour de reprendre l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, donc de la question de la communication. Então, a questão da comunicação está vinculada a essa necessidade de que toda essa cultura do Mediterrâneo seja retomada para que a gente compreenda toda essa história da colonização. La première lutte que j'essaie de mener depuis des années, du point de vue de la théorie, A primeira luta que ele tenta, que ele leva, que ele enfrenta depois de anos e anos, c'est de dire que si l'information est fondamentale, elle est toujours plus simple que la communication. Parce que é de dizer e de tentar convencer que se a informação é fundamental, ela é sempre mais simples do que a comunicação. Parce que l'information, c'est le message. Parece que porque a informação, sei qual? C'est le message. A informação é a mensagem, Alors que la communication, c'est toujours la relation. enquanto que a comunicação é a relação. Le moment où je dis bonjour à quelqu'un, No momento que eu digo bom dia a alguém, c'est le début du bordel. é o começo de uma zona. Parce qu'il ne me comprend pas, Parece que porque ele não compreende je ne l'intéresse pas, ou não se interessa, et quand il me répond, c'est la même chose. e quando ele enfim responde, pode ser a mesma coisa, na outra ponta. Et la tragédie de la communication, c'est on cherche tous des gens qui nous ressemblent pour les aimer, E a tragédia da comunicação é que a gente sempre procura pessoas que se parecem com a gente. et on passe son temps à négocier avec des gens qui ne nous ressemblent pas. E, no fim, o que acaba acontecendo é que a gente passa o tempo negociando com pessoas que não se parecem C'est com a pour gente. ça que ce qu'on vit à l'expérience humaine, c'est la même chose au niveau de l'Afrique, de l'Asie et de la mondialisation. Então, o que a gente vive como experiência humana, nesse sentido, é a mesma coisa na África, em qualquer lugar, mesmo na globalização. Donc mon hypothèse, elle est simple. Plus le monde est transparent, plus le monde est interactif, plus le monde est visible, plus il y a 8 milliards d'internautes, plus le monde est dangereux. Então, a hipótese dele é bastante simples, né? Quanto mais há internautas, quanto mais há gente conectada, menos há esse encontro. La performance des techniques était fascinante. A performance tecnológica é fascinante, Mais elle ne suffit pas à rapprocher les gens, mas ela não é suficiente, não basta para aproximar as pessoas, sauf quand ils appartiennent à la même communauté. salvo quando eles fazem parte da mesma comunidade. Mais la mondialisation, ce n'est pas une communauté. Mas a globalização não é uma La comunidade. mondialisation, c'est le bordel du monde. A globalização é o C'est les bordel do haines, mundo. les haines, les histoires. É ódio ao longo da história. Et c'est pour ça que pour l'Europe, et un peu pour l'Amérique latine, mais surtout pour l'Europe, la question des migrants est une question essentielle. É por isso que a questão essencial, tanto para a Europa, é a questão da migração. Parce que si l'Europe se ferme aux migrations étrangères, Porque se a Europa se fecha à imigração estrangeira, alors elle le paiera historiquement et politiquement après. ela vai pagar isso politicamente, historicamente, depois. Vous avez moins de problèmes de migration, mais quand même. Nós temos aqui, ele diz que nós aqui temos menos já- problemas de imigração, mas ainda assim, Donc j'insiste, la question centrale de la communication, c'est d'arriver à développer un minimum de respect de l'autre. então, a questão da comunicação é a capacidade de desenvolver um mínimo de respeito pelo outro. Deuxièmement, c'est se méfier de la performance des techniques. Em segundo lugar, se desconfiar da performance tecnológica. 8 milliards d'internautes ne veulent pas la paix. 8 bilhões de internautas não quer dizer que se tenha paz. Il y a 30 ans, quand Internet s'est développé dans les pays occidentaux, on a dit que ça va être un formidable outil de démocratie. Há 30 anos, quando a internet começou a se desenvolver, falou-se logo numa poderosa ferramenta de democratização. Aujourd'hui, les Russes et les Chinois, qui sont les plus grandes dictatures, utilisent très efficacement Internet. Hoje, a China e quem agora? Les Chinois et les Russes. A China e a Rússia, que são grandes ditaduras, são os que mais bem utilizam a internet. Donc la démocratie n'est jamais un problème technique, A democracia nunca é um problema meramente toujours técnico, tecnológico, c'est toujours un problème politique. é sempre um problema político. Et la tragédie anthropologique est la suivante. Les outils sont de plus en plus efficaces. E a tragédia antropológica é a seguinte: as ferramentas, né, as tecnologias são cada vez mais Et eficazes la communication humaine est toujours aussi difficile. e a comunicação humana continua sempre muito difícil. De même que la communication, c'est plus important que l'information. Assim como a comunicação é mais importante do que a informação,
De même que la communication humaine est toujours plus importante que la communication technique. E, da mesma maneira, a comunicação humana é sempre mais importante do que a comunicação técnica, tecnológica. Pourquoi je m'intéresse à la communication? C'est parce que c'est la question finalement de la paix et de la guerre. Por que ele se interessa pela questão da comunicação? Porque é simplesmente a questão definidora da paz e da guerra. Les robots ne font jamais la guerre. Les robôs não fazem nunca a guerra. C'est les hommes qui la font. São os homens que fazem a guerra. Et vous êtes un peu protégé des grands conflits mondiaux, mais si vous prenez l'Europe, aujourd'hui il y a l'Ukraine et aujourd'hui il y a la... Nós aqui, de certa maneira, estamos um pouco mais protegidos dos grandes conflitos mundiais, mas a Europa tem, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Et les guerres sont là. E as guerras estão aí. Donc, pourquoi je travaille sur la communication? C'est parce que je pense que la relation, c'est la paix et la guerre. Je pense que la por que ele trabalha sobre a comunicação? Porque ele pensa que a comunicação é a relação entre a paz e a guerra. Que la technique, c'est jamais aussi important qu'on croit. Que a tecnologia nunca é assim tão importante quanto se crê. Et que la question importante, c'est la relation et l'altérité et la négociation. E que a questão importante é a negociação, a alteridade. Negociação, alteridade? Alterité, quoi? Ah, je me souviens pas. Eram três. Negociação, alteridade e comunicação. J'ai perdu mon idée. Ele perdeu a ideia. Tu vas là retrouver. Aïe, 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 c'est terrible ça. En plus, il y a des décalages horaires, alors I want to sleep now, you know. Bon, tant pis. Tu continues. Je continue. Donc, si moi je défends, voilà. Au micro. Je défends une philosophie politique de la communication et pas une philosophie technique. Ele defende uma filosofia política da comunicação e não uma filosofia técnica da comunicação. Ça m'est égal, la technique. Para ele é, de certa maneira, indiferente à tecnologia. Par contre, j'essaie de comprendre pourquoi les gens, les individus et les peuples ont toujours envie de se tuer, de se massacrer. O que interessa para ele é tentar saber por que a gente, as pessoas, os indivíduos, têm sempre essa vontade de se matar uns aos outros. Donc, contrairement à ce que dit Apple, Google et compagnie, la question de la technique, c'est une question secondaire. Então, ao contrário do que diz Google e os outros, as big techs, a tecnologia é uma questão secundária. Si on veut que ces techniques des GAFA soient utiles, alors il faut les faire entrer dans le droit, dans la politique, dans la démocratie. Então, se a gente quer que essa tecnologia realmente seja útil, é preciso regulamentar, fazer com que ela entre no direito, na política, na democracia. Et l'argument totalement démagogique des GAFA, c'est de dire que c'est la liberté qui est la condition de l'émancipation. Pas de liberté sans loi. O argumento falso das Big Tech, né, GAFAM, é de tentar dizer que a tecnologia é a condição essencial da emancipação e da liberdade. C'est la loi qui est la condition de l'émancipation. É a lei que é a condição da emancipação, não a técnica. Et si demain il y a 8 milliards d'internautes, il n'y aura pas plus de paix. E não vai haver mais paz porque teremos 8 bilhões de internautas. Conséquence théorique de cette hypothèse. Consequência teórica dessa hipótese. Premièrement, dans la communication, primeiramente, na comunicação, il y a un rôle essentiel du récepteur. Tem papel essencial do receptor. On peut dire ce qu'on veut aux gens, à nous, à vous. A gente pode dizer o que quiser a nós, a vocês. Les récepteurs résistent. O receptor resiste. Même dans les dictatures. Mesmo nas ditaduras. Dans les dictatures, le silence, c'est la réponse. Nas ditaduras, o silêncio do receptor é a resposta. Donc, le récepteur n'a pas forcément raison entre l'émetteur et le message. O receptor ele não tem necessariamente razão contra o emissor. Mais il est toujours intelligent. Mas ele é sempre inteligente. Même s'il est analphabète. Mesmo se ele é analfabeto. Donc, la question centrale, c'est le récepteur, c'est-à-dire a questão central é o receptor, qui n'est pas d'accord et avec qui il faut négocier. Então, quando ele não está de acordo, só tem uma coisa a fazer: negociar. Deuxièmement, on ne peut pas communiquer si on n'a pas d'identité. E segundo ponto, a gente não pode negociar se a gente não tem uma identidade. Et il faut conserver les langues et les traductions. É preciso conservar as línguas e as traduções. Si on veut aborder l'autre, il faut aussi conserver non seulement les identités, mais aussi il faut travailler sur les mémoires, sur les histoires, sur les représentations, sur les stéréotypes. Se a gente quer abordar os outros, é preciso trabalhar sobre as identidades, as memórias, os estereótipos. On ne va pas se comprendre, on ne va pas forcément s'aimer, mais on va simplement essayer de se respecter et de se connaître un peu. A gente talvez não se compreenda, talvez não se ame, mas a gente vai tentar, ao menos, se reconhecer e se conectar.
e se respeitar. C'est pour ça qu'à côté de l'identité, l'autre condition essentielle, c'est la négociation. Por isso que, ao lado da identidade, a outra condição essencial da comunicação é a negociação. Communiquer, c'est négocier. Comunicar é negociar. On n'est pas d'accord. A On gente ne não- s'aime pas, mais on essaie d'éviter la guerre. A gente não concorda uns com os outros, a gente não se gosta, mas a gente tenta evitar a guerra, evitar o conflito. Regardez dans un couple ou dans une famille. Basta olhar num casal, numa família. Quand dans un couple, on ne s'engueule pas et on ne se dispute pas et on ne s'envoie pas des chaussures à la figure, c'est que le couple il est mort. Quando casal não discute mais, não briga mais, não se, cette partie-là, je devrais pas traduire, não se joga um sapato, é porque o casal já está morto. Eu disse que essa parte eu não deveria Tant traduzir. qu'on s'engueule, il y a de la vie. Enquanto as pessoas discutem, brigam, tem vida na relação. Le pire, c'est le silence. O pior de tudo é o silêncio. Et je peux vous dire, l'événement, au début de l'amour, c'est la passion. O começo do amor, todo mundo sabe, é a paixão. Et on dit la phrase idiote, mais magnifique, toi c'est toi, moi c'est moi. E a gente diz essas coisas idiotas, tu é tu, eu sou eu. Mais un jour, il y a un homme ou une femme, ou deux femmes ou deux hommes, c'est la même chose. Il rentre dans l'appartement ou dans la maison et il met les clés comme ça. Então, e um dia, pode ser um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher, isso não interessa, mas um dia eles voltam no apartamento e colocam a chave C'est foutu la fusion. e lá a fusão já terminou. Il y en a un, il veut la clé là et l'autre, il veut la clé là. Então, um quer uma coisa, a chave de um lado, o outro quer de outro. Et c'est la guerre et la négociation. E a guerra ou a negociação. Tant qu'on s'engueule, tant qu'on se dispute, c'est bien. Et c'est pour ça qu'en Europe, on se dispute tout le temps, on est d'accord sur rien, et ça avance quand même. Por isso que na Europa, quando ele fala Europa, é a União Europeia. Então, na União Europeia, eles não se entendem sobre nada, eles não concordam sobre nada, eles discutem sobre tudo, e isso continua avançando. Et vous, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique centrale, il faut construire vite un début. Il y a déjà une coopération, mais la renforcer pour qu'il y ait encore plus de conflits, donc de discussions, donc de rapprochement. Então, a América Latina, a América Central, enfim, precisam fortalecer esses laços para que tenha mais conflito e, em consequência, mais negociação. Et c'est pour ça que les 500 et quelques millions d'Amérique latine, vous serez toujours les cousins germains de l'Europe. Et on a besoin de vous. Et un jour, vous aurez besoin de nous. Então, América Latina e Europa, um tem necessidade do outro. Esses 600 milhões de habitantes da América Latina, eles precisam da Europa e a Europa precisa deles. Quatrième conséquence de cette conception politique de la communication, le rôle essentiel de la négociation. Então, quando a gente começa a pensar a comunicação como comunicação política, a gente vê o papel essencial da comunicação nos acontecimentos. Cinquième, l'objectif, c'est simplement la cohabitation. Cohabiter. O grande objetivo, a grande meta é conseguir coabitar, conviver. Et cohabiter, c'est pas secondaire. E coabitar, conviver, não pode ser considerado como secundário. On ne renonce pas à ce qu'on est, mais on négocie pour éviter la communication, c'est-à-dire la guerre. Então, a gente não renuncia a ser aquilo que a gente é, mas a gente negocia para evitar o que ele chama de a comunicação. A comunicação, por ele, com o prefixo a comunicação, significa que não tem nenhuma possibilidade de comunicação. É quando a comunicação morre. C'est pour ça que moi, je défends une théorie de la communication avec 3 dimensions. É por isso que ele defende uma teoria da comunicação com 3 dimensões. La première, c'est l'idéal, c'est le partage. A primeira é ideal, é o compartilhamento. On s'aime, on se comprend. A gente se ama, todos se gostam, Le todos se deuxième, compreendem. on négocie Na segunda, a gente negocia. pour éviter la guerre. Et le troisième, on cohabite. A gente negocia na segunda, né, para evitar a guerra. E na terceira, a gente convive. Et c'est vrai dans une entreprise, dans une université, dans un pays, en Europe, dans le monde. E isso vale para todo mundo, numa universidade, numa empresa, aqui na América Latina, na Europa. C'est ça la bataille que je défends sur la théorie de la politique de la communication, c'est-à-dire, en définitive, le plus important, c'est les hommes avec le désir de la guerre et de la mort. Então, é isso que ele vem defendendo nas grandes batalhas que ele enfrenta nessa temática da comunicação, partindo desse fato que, para ele, os homens, eles desejam a guerra e a morte. Et si je puis dire, E por isso tem que negociar para evitar. le défi presque ontologique de la communication, ce qui fera qu'il y aura la guerre dans le monde ou pas, c'est est-ce que oui ou non on accepte l'altérité. Então, o grande desafio, quase ontológico da comunicação, é de perguntar se finalmente a gente aceita ou não a alteridade.
Et ça va me permettre, cette question de l'altérité, de faire le lien. J'ai pas bu à midi un demi-verre de vin. Pardon? J'ai bu un demi-verre de vin à midi. Ele disse que não se preocupe, ele tomou só uma metade de uma taça de vinho. Alors, la différence entre l'écologie... Para vocês compreenderem o que ele está dizendo, não é por causa da meia taça de vinho. Moment, j'oublie, je reviens au raisonnement. Dans 5 minutes, vous parlez. Dentro de 5 minutos, ele quer que vocês conversem com ele. C'est pas la consommation où vous dormez dans le fauteuil. Não é o consumo, não é de dormir sentado na poltrona. Parce que je vois. É porque ele está vendo. Achtung, Achtung. Pare. Questions et remarques critiques dans 5 minutes. I come back. Perguntas e observações e críticas dentro de 5 minutos. Ele está de olho em vocês. Conséquence. Pourquoi la question de la conséquence du raisonnement? Consequência do raciocínio dele. Pourquoi est-ce que la question de la communication est encore plus compliquée que la question de l'écologie? Porque mesmo a questão da comunicação, o problema da comunicação, é mais importante mesmo que o problema da ecologia. Dans l'écologie, c'est la recherche d'un équilibre entre les hommes, la nature et les animaux. Então, a ecologia é a busca de um equilíbrio entre homem, natureza e animais. La nature a dominé l'homme pendant des millions d'années. A natureza dominou o homem durante milhões de anos. Les hommes exploitent la nature depuis même pas 3 siècles. Os homens exploram a natureza desde mais ou menos 3 séculos. Et les écologistes disent aïe, 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 c'est fini, c'est la mort, etc. E os ecologistas fazem todo esse escarcéu, dizem que a morte, a catástrofe terminou, acabou. L'écologie, il y aura une solution écologique. A ecologia... Il y aura une solution écologique. A ecologia encontrará uma solução ecológica. Pourquoi? Parce que le capitalisme va devenir écologique. Porque o capitalismo vai se tornar ecológico. Il y a de l'argent à gagner avec l'écologie. Há muito dinheiro a ganhar com a ecologia. Et le capitalisme va toujours là où il y a de l'argent. E o capitalismo quer ganhar dinheiro. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Bien sûr qu'il va y avoir des luttes politiques. E é claro que não vai ser simples e que vai ter muitos desafios políticos. Et quand on voit le Brésil, il y a des luttes politiques énormes. E quando a gente olha o Brasil, tem disputas políticas enormes. Mais les hommes ont intérêt un jour à ce qu'il y ait un équilibre à peu près entre la nature, les hommes, la société. Mas os homens têm interesse que dia exista certo equilíbrio entre natureza, humanidade e sociedade. Pour la communication, c'est plus compliqué. Para a comunicação, no que tange a comunicação, é muito mais complicado. Et on le voit déjà chez les écologistes. A gente vê isso nos ecologistas. En général, les écologistes sont beaucoup trop pessimistes, c'est la fin du monde, etc. Em geral, os ecologistas são muito pessimistas com essa história do fim do mundo, etc. Mais entre eux, en politique écologique, c'est la guerre. Mas entre eles, nessa disputa política, é a guerra. Et c'est normal. E é normal. Parce que la lutte pour la nature et l'écologie, c'est pas la même chose que la haine des hommes entre eux. Porque a luta pela natureza, pelo meio ambiente, não é a mesma coisa que a luta de ódio entre os homens, entre os seres humanos. Qu'est-ce que je veux dire? O que ele quer dizer? Je veux dire qu'on peut être un parfait écologiste et un salaud dans la vie. Ele diz que a gente pode ser perfeito ecologista e safado na vida. Les luttes politiques chez les écologistes sont aussi épouvantables que les luttes politiques à droite ou à gauche. As lutas políticas dentro do campo ecológico, elas são tão absurdas, tão desastrosas quanto as lutas políticas em qualquer outro campo da política. L'écologiste, c'est pas un nouvel homme. O ecologista não é o novo homem. Et pourquoi je dis ça? E por que ele diz isso? Parce que c'est la même question que pour la communication. Porque é a mesma questão para a comunicação. C'est-à-dire, vous pouvez mettre tous les internets, toutes les radios, toutes les télévisions dans la communication humaine. C'est pas pour autant que les hommes seront meilleurs. Então, porque se pode colocar todos os homens, todos os internautas, tudo em rede, tudo conectado, e nem por isso os seres humanos serão melhores. Donc la question c'est est-ce que l'écologie est plus capable que la communication d'assurer la paix entre les hommes? Então a questão é, será que a ecologia tem mais capacidade para garantir a paz entre os homens que a comunicação? Pas du tout. De jeito nenhum. On peut être un parfait écologiste complètement nul dans les rapports humains et politiques. A gente pode ser perfeito ecologista e totalmente uma nulidade na relação entre as pessoas, na relação com as pessoas. On peut avoir tous les réseaux et être incapable d'avoir du respect de l'altérité. A gente pode estar em todas as redes e não ter a menor capacidade de empatia, de respeito pela alteridade. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire que la motivation de l'homme dans l'incommunication ou dans la communication à privatif est encore plus violente
que dans la destruction de la nature. Então, que a motivação dos homens na incomunicação, essa dificuldade de comunicação e na acomunicação, ela é muito mais violenta do que aquilo que diz respeito às lutas dentro do campo ecológico. Avec l'écologie, on respecte les intérêts de l'homme. Com a ecologia, a gente respeita os interesses do ser humano. Avec la communication, on est capable de faire évidemment la guerre. E com a comunicação, a gente pode fazer a guerra. Donc pourquoi je fais la comparaison entre l'écologie et la communication? Por que ele faz a comparação entre ecologia e comunicação? C'est parce que ce sont deux immenses questions politiques pour le XXIe siècle. Porque são duas enormes, imensas questões políticas para o século XXI. Mais développer le respect de l'autre, la négociation et la cohabitation, c'est encore plus difficile. Mas desenvolver o respeito do outro pela alteridade, pela comunicação, é muito mais difícil do que desenvolver o respeito pela natureza. Que d'arriver à respecter la nature. Et la question la plus dangereuse dans la mondialisation, une fois que tout le monde voit tout, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas davantage de respect mutuel, mais c'est davantage de haine mutuelle. Então, a questão importante, perigosa, na globalização é que pode haver mais desenvolvimento de ódio do que de aproximação, de entendimento. J'ai rapproché la communication de l'écologie parce que personne ne s'intéresse à la communication d'un point de vue théorique. Ele aproximou a comunicação da ecologia porque ele não vê ninguém se interessando pela questão teórica da comunicação, alors que tout le monde s'intéresse à l'écologie. enquanto que todo mundo se interessa pela ecologia. Bien sûr, c'est fondamental l'écologie, bien sûr. Claro que a ecologia é fundamental, Mais c'est moins violent que la haine des hommes les uns contre les autres. mas é muito menos violento que o ódio dos homens uns pelos outros. Et le racisme est la donnée fondamentale des rapports internationaux. E o racismo é o dado fundamental das relações C'est internacionais. pour ça que tout à l'heure j'ai dit sur l'Europe, le jour où l'Europe reprendra réellement l'histoire coloniale entre le XIVe et le XXe siècle, pour faire le tri entre les erreurs, les horreurs et les aspects positifs, là on abordera la question de l'altérité. Então, a questão da alteridade será abordada no dia em que a Europa decidir realmente fazer esse balanço, né, de toda essa história colonial entre os séculos XIV e XX. Donc je m'arrête là, dans 2 minutes, c'est pour ça, réveillez-vous, parce que j'attends les Ele objections. vai parar dentro de 2 minutos para acordar vocês. La communication, ce n'est pas une question de technique, E ele quer insistir. A Sim. comunicação não é uma questão técnica, c'est une question de politique, é uma questão de política, avec la question centrale au milieu, com a questão central no meio, essayer de ne pas tuer celui qui ne me ressemble pas, de tentar não querer matar aquele que não se parece comigo, respecter l'autre, respeitar o outro. qui est la question la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. É a questão mais antiga da história da humanidade. Et le paradoxe, c'est que les hommes se sont battus depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle pour la liberté d'information et de communication. O paradoxo é que os homens se combatem desde o século XVII e XVIII pela liberdade de comunicação, de expressão, Il y a eu des progrès techniques extraordinaires, e sempre enfrentaram problemas técnicos extraordinários. et je ne suis pas sûr qu'au début du XXIe siècle, la haine de l'autre soit plus faible qu'il y a 3 siècles. E, apesar disso, ele não tem qualquer convicção de que, nesse começo do século XXI, o ódio que se sente pelo outro tenha realmente diminuído. Donc c'est pour ça que si on veut sauver la dimension humaniste, démocratique, Se a gente quiser salvar a dimensão Que há dans humanista e qu'il y democrática, a dans ces mots formidables de communication, que tem nesse movimento, contida nesse movimento formidável de comunicação, alors il faut un énorme effort intellectuel é preciso um enorme esforço intelectual pour comprendre les autres para compreender os outros, sur l'histoire, la politique, para a história, a Les política, religions, as religiões, la culture, a cultura, les mémoires, as memórias, les stéréotypes. os estereótipos. C'est-à-dire que finalement, la communication comme désir nous renvoie immédiatement à toutes les tragédies humaines. A comunicação como desejo nos remete imediatamente a todas as tragédias humanas. Et le plus important sera de dépasser le progrès technique pour retrouver la question humaine. E o mais importante é conseguir superar o desenvolvimento, progresso tecnológico, para reencontrar a dimensão humana das coisas. C'est pour ça que pour vous qui êtes dans des universités de communication, l'avenir est pour vous. Então, é por isso que o futuro é de vocês que estão nas faculdades de comunicação. Parce que toute personne qui travaille sur la communication, au bout d'un moment, découvre que la question centrale, c'est l'altérité. Porque toda pessoa que trabalha com comunicação
em algum momento ela descobre, ela percebe, ela se dá conta de que a questão realmente central é a alteridade. Donc la négociation. E, portanto, a negociação. Communiquer, c'est négocier pour éviter la guerre. Comunicar é negociar para evitar a guerra. C'est modeste, mais c'est fondamental É modesto, mas é fundamental. pour exactement accepter que même en étant d'accord sur rien, Porque é preciso aceitar, mesmo não estando de acordo on peut sobre quand même nada, conserver un peu d'aspiration, pas forcément à la paix, mais au respect. para tentar conservar uma aspiração ao respeito. Et d'ailleurs, toutes les grandes religions du monde ont en fait une conception de la communication qui renvoie à la question du respect de l'autre. Então, todas as religiões, de alguma maneira, têm uma dimensão que remete, de algum modo, ao tema do respeito pelo outro. Donc moi, je trouve que vous avez raison de vous occuper de communication. Então, ele acha que vocês têm toda a razão de se ocupar de C'est comunicação, le plus compliqué, porque é o mais complicado, c'est un vrai bordel, porque é uma verdadeira zona, mais c'est le bordel humain. mas isso é a humanidade. Merci. Obrigado. Nós agora vamos abrir para as questões. A Bela está à disposição. Então, está aberto para as conversas lá atrás. Pode te identificar, por favor? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire, hein, mais pendant 2 minutes seulement. Se vocês não estiverem de acordo, vocês podem, não concordarem com ele, vocês podem dizer, mas no máximo em 2 minutos. Testando. Bom, boa tarde, professores. Só levanta a mão aí para Eu me chamo Renata. A minha pergunta é sobre a parte ali da ecologia, para finalizar, assim, para eu ver se eu entendi, mais ou menos. Me interessa porque eu trabalho com ecologia e comunicação. Então, na visão do professor, no momento que a gente, na medida que a gente melhorar essa relação entre o outro, o respeito, vai ser a solução, então, para os ecologistas, no caso? Já que a comunicação é a zona, é o problema, né? Oui et non. Sim e não. C'est-à-dire que ce que mobilise l'écologie comme lutte politique est plus simple à résoudre ce que suppose être une politique humaine de la communication. C'est-à-dire... Se não porque aquilo que mobiliza as lutas políticas em torno da ecologia é bem menos complicado do que aquilo que mobiliza as questões em torno da comunicação. L'homme est plus compliqué que la nature et les animaux. O homem é mais complicado que a natureza e os animais, Plus pervers. mais perverso, Parce qu'il adore tuer les autres. porque ele adora matar os outros. Nous sommes la seule espèce où on tue les autres gratuitement. É a única espécie que mata outros da sua espécie gratuitamente. Donc mon hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, A hipótese dele, mas não passa de uma c'est que hipótese, je pense que même s'il y a beaucoup de luttes politiques nécessaires, ele pensa que mesmo se tem muitas lutas políticas necessárias, on trouvera des solutions pour l'écologie a gente vai encontrar a solução para a ecologia, para o meio ambiente, parce que c'est l'intérêt pour l'homme porque é um interesse do homem. E sa O homem survie. tem interesse em et sa encontrar. survie. E é para a sua sobrevivência. Tandis que les hommes sont capables de se faire la guerre pour aucune raison. Enquanto que os homens podem se fazer a guerra por razão alguma, por nada. Folie. Por loucura. Vous êtes moins marqué que l'Europe, mais l'Europe a fait les plus grands massacres dans son histoire. Nós, ele acha que nós somos menos marcados que a Europa. E por Mas a rien. Europa E fez, por rien. perpetuou os maiores massacres da história por nada. C'est pour ça que je pense que la question de la communication et du respect de l'autre est plus difficile à résoudre que la question de la nature. É por isso que ele acha que a questão do respeito pelo outro, a questão da comunicação, é mais difícil de resolver do que entender que tem que proteger a natureza. Et disons que ce que je respecte, ce que je critique chez les écologistes, O que ele critica nos ecologistas c'est qu'ils ne comprennent pas que l'homme est bien plus tordu
que eles não compreendem que o homem é muito mais que la nature torto, que la nature ou les perverso do que o que acontece na relação com a natureza. Les animaux ne sont pas aussi fous que ça. Os animais não são tão loucos assim La quanto nature non os seres plus. humanos. A natureza também não. Regardez, le premier poumon du monde, l'Amazonie, votre précédent président, là, le génie de Bolsonaro, il était capable de vouloir complètement déforester Vejam a Amazônia, l'Amazonie. pulmão do mundo. O louco do Bolsonaro podia destruir assim, como sem mais nem menos. L'homme est plus fou que la nature et les animaux. O homem decididamente é mais louco do que a natureza e os animais. Et c'est pour ça que ce que je n'aime pas chez les écologistes, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ça. O que ele não gosta nos ecologistas é que ele sente que eles não têm a consciência dessa loucura En humana. fait, ils ont une vision naïve de l'homme, il y a les bons et les mauvais. Eles têm uma visão ingênua da humanidade, como se existissem os bons e os maus. Hélas, on est tordu. E aí não tem jeito, é um raciocínio sinuoso, torto. Pas moi, bien sûr, non. Ele não, claro, ele é maravilhoso. Perfeito, obrigado. Aqui, Andrei, Ele está aqui na muito feliz ponta. de estar aqui. Andrei, Ah non, pas lui. Non, non, ele é nosso colega. pas lui. Ele disse que tu não. É? Pode Tá bom. fazer. Professor, o que o senhor acha da curadoria que os algoritmos das redes sociais fazem interferindo na nossa comunicação? O que ele acha das redes sociais e se ele costuma usar redes sociais? Oui, c'est tout à fait la question de l'intelligence artificielle. C'est très simple. A questão da inteligência artificial é muito simples. C'est la énième folie É a de la paranoïa humaine. enésima loucura da paranoia humana. C'est-à-dire démission de la pensée critique par rapport à une obéissance folle vis-à-vis d'une technique. A demissão, né, abandono de uma concepção técnica e uma obediência a abandono de uma concepção crítica e para obedecer a uma concepção técnica. Et alors, comme moi je travaille depuis longtemps sur l'informatique, les télécommunications, les autoroutes de l'information, ça fait 50 ans qu'on invente tous les 2 ans un vocabulaire, une nouvelle technique qui va toujours être révolutionnaire, qui va toujours tout changer, et avec toujours un nouvel homme. Ele trabalha sobre isso há décadas. E faz 50 anos que, de 2 em 2 anos, inventa uma nova terminologia sobre uma nova tecnologia que vai resolver todos os problemas. Il n'y a pas de retour critique. Il n'y a pas tem nenhuma retorno crítico. Il n'y a pas de bilan sur les 30 ou 40 ans ou 50 ans avant pour savoir ce qui a été des échecs et des réussites. E não tem nenhum balanço sobre todos os fracassos dessas promessas dos últimos 50 anos. Demain, c'est toujours formidable. Amanhã é sempre formidável. Et pour moi, le principal enjeu du monde numérique pour demain, E o principal para ele desafio do mundo digital para amanhã c'est l'école. é a escola. Parce que si les GAFA et les cousins germains des GAFA arrivent à convaincre les gouvernements Porque se as Big Tech conseguirem convencer os governos que les professeurs, c'est trop conservateur, trop gauchiste, pas rentable, e que os trop professores cher são payé, esquerdistas demais, pouco rentáveis, trop indépendants, etc., muito independentes, etc., on fera un plan d'équipement gigantesque des réseaux et des techniques dans les écoles, um vai impor uma rede gigantesca de tecnologias, jusqu'à l'université, bien sûr, inclusive na universidade, et on dira ça va résoudre tout. e vai dizer que isso vai resolver Et tudo. on va réduire le nombre des professeurs. E claro que isso vai reduzir o número de professores. Et on dira, mais les professeurs, on dira les professeurs, ce sont les animateurs du monde numérique. E vão dizer que os professores, claro, são os animadores, os influenciadores do mundo digital. Nous, le monde enseignant, on est devant une bataille gigantesque demain. Nós, do mundo da educação, estamos diante de uma dans tous les batalha gigantesca Et em dans, tous les todos os pays, países. et dans tous les pays du monde, sauf à peu près aux États-Unis, le corps enseignant est assez résistant. E por toda parte, salvo nos Estados Unidos, os corpos docentes são resistentes. Et les politiques qui sont complètement perdus
os políticos estão totalmente perdidos. Disent « Oh, les professeurs sont trop conservateurs, Os professores são muito são conservadores, são ils ne velhos, sont pas modernes. eles não são modernos. » C'est les professeurs qui ont raison dans le monde. Un peu de numérique, oui, mais pas trop. É claro que precisamos de pouco de digital, et une autre bataille, mas não tudo. dans les universités, maintenant, très souvent, les étudiants, ça dépend des pays et des continents, mais très souvent, les étudiants, on les met dans des stages d'entreprise à partir du mois de février-mars. Ele está falando de uma realidade que é bem europeia, que cada vez mais os estudantes são mandados para estágios em empresas a partir do mês de fevereiro e março. O ano escolar da França começa em outubro. Et avec l'argument qu'ils vont mieux comprendre le monde de l'entreprise. Com o argumento de que eles vão compreender melhor o mundo o mundo empresarial, a realidade. Mais un élève de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, ou 27 ans, 28 ans, il a besoin de formation théorique critique. Il n'a pas besoin de savoir comment ça marche un réseau. Mas ele acha que estudante de 3 a 30 anos precisa de muita formação teórica, crítica, mais do que ir diretamente conhecer La formation, c'est apprendre à penser. Et apprendre à penser, c'est apprendre à penser critique. E parece que a formação, a educação significa para ele aprender a pensar. E aprender a pensar significa aprender a pensar criticamente. Et non pas être à 20 ans dans les entreprises. On a le temps d'être dans une entreprise après. Ele diz assim, a gente tem tempo, depois do período de formação, para viver Il faut apprendre la poésie. Il faut apprendre la poésie, la littérature, l'histoire, poesia, la religião, literatura, religião, l'histoire des techniques. Mesmo a história das tecnologias. Isso é nas escolas. L'éducation, c'est apprendre à prendre de la distance. A educação é aprender a ter distanciamento em relação às coisas. Et c'est pas avec les techniques qu'on apprend ça. E não é com a tecnologia que a gente aprende Là, il y a un isso. vrai choix de philosophie de l'éducation. Então estamos vivendo verdadeiro choque de filosofias da Et educação. c'est toujours le même choix, les hommes ou les techniques. E é sempre a mesma coisa, fazer a escolha entre o humano e a tecnologia. Et nous sommes fascinés par rapport au numérique parce que le numérique, on a l'impression que c'est le double du cerveau. Então, e a gente está fascinado pelo digital porque a gente tem a impressão que o digital é um duplo do cérebro. Mais le génie de l'homme, c'est une imagination folle. Mas o que é genial no homem é que ele tem uma imaginação louca. Regardez un bébé de 2 ans. L'intelligence exceptionnelle qui n'a rien à voir avec une technique. A inteligência é algo excepcional que não tem nada a ver com uma tecnologia. Je ne dis pas que la technique n'est pas importante. Ele não diz que a Mais tecnologia não é importante. elle est 10 fois moins compliquée que le cerveau humain. Mas é 10 vezes menos complicada do que o Ou que cérebro le humano. corps, ou que le corps, Ou ou que que o les corpo. gestes, ou que le cosmos. O que o cosmos. Le but de la vie, c'est pas l'économie. O objetivo da vida não é a economia. C'est des débats philosophiques énormes. Esse é debate filosófico. Et les professeurs dans le monde, dans l'ensemble, sont, je trouve, très intelligents parce qu'ils disent oui, on est très bien tout ça, mais c'est pas le plus important. Oui, os professores pelo mundo são os mais inteligentes quando eles dizem sim, isso tudo é muito importante, mas Pour comprendre la complexité d'un enfant, vous allez à la crèche. para compreender a complexidade de uma criança, é preciso ir na creche. Vous mettez un petit bébé de 6-8 mois, 1 an dans la crèche. Coloca uma criança, bebê de 6 meses, 1 ano numa creche. Les parents sont toujours tristes de partir parce Os pais estão muito tristes sont de ir coupables. embora. Je vais revenir tout à l'heure, ne t'inquiète pas, mon petit bébé. Dizem tudo isso, a gente vai ver em seguidinha e tal, não fica com medo e tudo isso que se diz. Mon enfant adoré, que tu es un ange. Meu filho querido, que tu é anjo e tal. Et je dis aux parents, revenez 10 minutes après, 10 E aí, minutes après votre ele diz départ. assim, fala para os pais, voltem 10 minutos depois para ver. Regardez au travers de la porte. E olhem pela fechadura. Et qu'est-ce que vous pela voyez? fresta. Il y a les enfants sages. Les Vai enfants ver crianças assim, bem quietinhas. les enfants qui attaquent les autres. Ceux qui atacam jouent uns tout aos seuls. outros. Alguns que jogam, que brincam sozinhos. Ceux qui sont malheureux. Aqueles que estão infelizes. Etc., etc. Tudo. Alors, on met un enfant à la crèche parce qu'on est coupable de devoir aller travailler. A gente coloca a criança na Et dès que la creche porte est e se fermée, sente culpado de ter que ir trabalhar. Un bébé à la crèche, il est comme un adulte. Il y en a qui sont gentils, d'autres qui sont méchants, etc., etc. Bebê na creche é como qualquer adulto. Bien sûr qu'il faut protéger tem les uns que gens. são bonzinhos, tem outros que são maus, tem outros que ficam fazendo... Elle est terrible, cette nature humaine. Toujours dans cette É espèce terrível essa natureza humana. dans cette dualité. Et c'est pour ça que la question de la communication, elle est centrale, parce que, in fine,
c'est je te tue ou je te tue pas. Por isso que a questão da comunicação é central, porque, no fim das contas, a grande questão é eu te mato ou não te mato? Je t'abandonne ou je te respecte? Eu te respeito ou não? C'est terrible. La haine, ce n'est pas une donnée technique, c'est une donnée humaine. O ódio não é um dado tecnológico, Como tu dis, é um dado humano. La haine, comment tu dis la haine? Ódio. Ódio. Ça. Il faut faire avec. E nós temos que fazer Mais c'est com. mieux. Não tem outro jeito, tem que conviver, não tem como se livrar. Et quand on regarde les civilisations passées, Quando a gente olha as civilizações passadas, avec un peu de curiosité scientifique, com um pouco de curiosidade científica, quelle intelligence il y avait. que inteligência que tinha. Fantástico. Et il y a toujours cette question de la communication. Sempre Domination ou égalité? tem essa questão de comunicação. Dominação ou igualdade? On n'aime pas beaucoup l'égalité. A gente não gosta muito da igualdade. Mais ainsi, É story, I like this phrase, history as usual. On n'a pas fini, hein? Non. On n'a pas fini. Les caméras observent tout, hein? As câmeras observam tudo e ainda não terminamos. Bueno, vamos lá. Teiga, aqui. Lá no fundo. A questão é a seguinte, como é que, Dominique, o senhor vê sobre essa posição do comércio em si, dessa batalha comercial que, queira ou não queira, faz com que a comunicação, às vezes, esteja de um lado, digamos assim, não de um lado da igualdade, mas em si no lado do comercial, que gera muitos conflitos. Qual é a posição dele em relação a essa, né, essa influência comercial em cima da comunicação? Obrigado. C'est absolument vrai. La communication, c'est à la fois une valeur. A comunicação é ao mesmo tempo, é verdadeiro o que tu está dizendo, a comunicação é ao mesmo tempo um valor Et une marchandise. e uma mercadoria. Et il faut avoir les deux en tête. Tem que ter essas duas coisas na cabeça. Le problème, c'est que les hommes mentent avec la communication. O problema é que os homens mentem quando eles se comunicam. On dit qu'on parle de valeurs et souvent on fait du commerce. Onde a gente diz que está falando de valores, mas na verdade a gente está fazendo comércio, está comerciando. Mais ce qu'il y a de grand dans l'idée de communication, quand même, c'est qu'il y a toujours de la négociation. C'est comme Mas pour o que tem de grande na comunicação é que sempre tem negociação. C'est comme pour le commerce et la diplomatie. É como na questão comercial e na questão da diplomacia. Les diplomates, ils négocient entre eux, ils sont d'accord sur rien. Os diplomatas, quando eles negociam entre eles não estão de acordo sobre nada. Mais ils respectent les apparences. Mas eles respeitam as aparências pour reprendre la discussion. Para retomar a discussão. Et les GAFA mentent quand elles disent que grâce à Internet, Google, Apple et compagnie, les hommes seront plus heureux. E as Big Tech mentem quando elas dizem que graças à internet e tudo mais, os homens serão mais felizes. Et c'est pour ça que la culture politique, c'est fondamental pour être capable de critiquer. Por isso que a cultura política é fundamental, para ser capaz de criticar. Le problème, c'est que nous, les hommes, on est fascinés par l'informatique, le numérique, parce qu'on croit que c'est des cerveaux. Ele repete esse argumento de que os homens, os seres humanos, estão fascinados pelo digital, porque eles têm essa impressão de que o digital é uma duplicação do cérebro, replica o cérebro. C'est pour ça que l'histoire, les représentations, la mémoire, les langues. Moi, si on voulait une mondialisation heureuse, la première industrie au monde devrait être l'industrie de la traduction. Então, se a gente quer uma globalização feliz, bem-sucedida, a primeira indústria do mundo deveria ser a indústria da tradução. Pourquoi? Parce qu'on parle tous 50 mots d'anglais, mais pour se comprendre, il faut être capable de faire de la traduction. Et les traducteurs sont des gens très intelligents, parce qu'ils sont capables d'être dans deux espaces. Estou brincando com ele, porque ele diz o seguinte, que
A gente pode falar inglês, assim como todo mundo fala, mas para realmente se comunicar, precisa de tradutores, que são pessoas muito inteligentes. Eu disse, obrigado. Perguntas? Aqui, ó, minha colega. Considerando que os homens são loucos, muito loucos. Considerando que os homens são fous, toujours fous? Mais pas toujours, tout le temps. Hein. Un jour sur deux. Um dia sim, um dia não. E que a gente percebe um aumento no ódio, no desejo de matar, no desejo de destruir o outro. Não sei se quer falar. Continuo. Continua, Júlio? Não, então, considerando que os homens são fous e qu'on voit, on s'aperçoit que Les hommes et les femmes, hein, les hommes et les femmes. hein. L'humanité. Et qu'on s'aperçoit que la haine est grandie, on s'accroît toujours. Então, eu pergunto como o senhor vê o futuro da comunicação, né, numa situação... Será que a extrema-direita teria condições de conversar com a esquerda? Je demande sur l'avenir, est-ce que l'extrême droite un jour va négocier, l'extrême droite un jour va négocier, va se mettre à la table pour discuter avec la gauche? Why not? Pourquoi pas? Por que não? Mais ça dépend de la lutte politique avant. Mas isso depende de como será a luta política antes. C'est-à-dire, la politique, c'est pas tout le jour, mais il y a beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que quand l'extrême droite dit qu'elle n'est plus raciste, qu'elle n'est plus antisémite et tout ça, évidemment, c'est pas vrai. E tem muita mentira na política. Quando a extrema-direita, por exemplo, a francesa, diz que não é mais racista, diz que não é mais antissemita, é claro que tem muita mentira aí. Il faut qu'en face, le centre, la droite, la gauche ait la capacité d'argumenter. Então, o que é importante, que a esquerda, a direita, todo mundo, tem a capacidade de argumentação. Et il y a des moments où fatigue, abandon. Tem momentos de cansaço, de abandono. Mais par exemple, si vous prenez le cas de l'Europe, se a gente toma o caso da Europa, en 30 ans d'Europe, em 30 anos de União Europeia, plusieurs fois, des majorités politiques ont fait passer l'extrême droite. Actuellement en Suède, muitas vezes a extrema-direita esteve em condições de tomar o poder. Il y a 5 ans en Autriche, etc. Plusieurs pays ont basculé. Mais si on respecte les élections et la vie politique, très souvent, les pays ont rebasculé. Então, se a gente respeita as eleições e a lógica política, os países caem, mas eles voltam. Mais le problème, l'Europe face à la Russie, par exemple, c'est pas les Russes, c'est pas les Russes qui sont, c'est pas les Russes, c'est le système politique russe. Não é os russos, é o sistema político russo. Une chose est sûre, en tout cas dans la mondialisation, c'est qu'il faut la liberté d'information, il faut la liberté contradictoire, il faut faire des enquêtes. Et c'est vrai que beaucoup de journalistes sont assassinés. Então, isso faz parte desse mundo, né, da liberdade de expressão. É importante o contraditório, fazer pesquisas. Bom, muitas vezes os jornalistas que fazem isso acabam... Depuis le 7 octobre en Israël et en Palestine, plus de 50 journalistes sont morts. Mais de 50 mortos desde o 7 de outubro na faixa de Gaza, na Palestina. Alors, les journalistes n'ont pas toujours raison. Os jornalistas nem sempre têm razão, hein? Et les élites journalistiques sont très souvent narcissiques. As elites jornalísticas são, em geral, muito narcisistas. Mais le travail de journaliste pour rapporter, to report, c'est fondamental. Mas o trabalho de repórter, o trabalho de jornalista, de colher, de apurar, de reportar, continua fundamental. Comme pour les hommes politiques ou comme les professeurs. Como, no caso, como os professores e os políticos. L'école, jusqu'à 10, 12, 15 ans, il n'y a pas beaucoup de racisme. Na escola, l'école reste universelle. A escola continua universal. On ne remercie jamais les professeurs. A gente não agradece o suficiente, nunca agradece o suficiente aos professores. Ils font un travail extraordinaire d'égalité. D'ailleurs, j'ai un paradoxe dans ma tête. On dit, c'est formidable l'école dans les démocraties, c'est une école de masse. A gente diz que a escola na democracia é formidável, uma escola de massa. C'est important jusqu'au baccalauréat, etc.
Mais après, si on dit il y a une université de masse, on dit, ah ben, s'il y a une université de masse, elle est mauvaise qualité. Então, a gente diz que até chegar ali no que seria o vestibular para nós, o fato de que a educação é uma educação de base, a gente acha ótimo. Mas depois, mas a realidade diferente. Quando entra na universidade, se diz, não, mas uma universidade de massa só pode ser uma universidade de má qualidade. Alors pourquoi l'école élémentaire, c'est formidable parce que c'est l'égalité pour tous les enfants? Por que na escola elementar, Et pourquoi est-ce que pour l'université, il faudrait une université uniquement d'élite? E por que na universidade deveria ser uma universidade de elite? Et le monde entier court après le classement de Shanghai dans les universités. E o mundo inteiro está correndo atrás do ranking de Xangai nas universidades. Comme si le classement de Shanghai, quand on voit la situation chinoise, le classement de Shanghai pouvait être une vraie hiérarchie. Non. Como se esse ranking de Xangai pudesse realmente, olhando as condições da China, ser bom ranking de universidades. Et les Européens devraient inventer, c'est pas difficile, un classement. Os europeus tinham de inventar ranking complètement différent de Shanghai, completamente diferente desse de Xangai, qui permettrait de voir la pluralité des modèles politiques. Para considerar a pluralidade dos modelos políticos. Les professeurs, les enseignants, c'est indispensable. Os professores, c'est le regard de l'amour. São fundamentais, indispensáveis. C'est l'amour, c'est l'identification. É o amor, a identificação. Ça corrige les familles. Isso corrige. C'est égalité. Puis il y a de l'optimisme à l'école. Il y a de l'optimisme. On dit oui, tu vas pouvoir. Na escola existe otimismo. A escola. Moi, je suis optimiste sur la communication. Ele é otimista a respeito da comunicação. Parce que dans la vie, il faut toujours regarder le moment où quelqu'un va dire quelque chose de gentil. Porque na vida é preciso estar atento, observar o momento em que alguém vai dizer alguma coisa gentil. Et quand on voit le racisme, il faut toujours le condamner, toujours. Quando a gente vê situações de racismo, tem que condenar sempre, na hora. C'est la pire des choses. É a pior das coisas. Parce que la haine de l'autre, porque o ódio ao outro. C'est pas tout l'homme, mais c'est en partie de l'homme. Claro que não são todos os seres humanos, mas uma parte da humanidade. Mais vous avez raison d'être dans une faculté de communication. Vocês têm toda a razão de estarem numa faculdade de comunicação. C'est une immense question. É uma grande questão, grande questão. Il faut jamais être pessimiste. Não se deve ser pessimista. Il faut toujours, même quand on est méchant, c'est pas grave. Il faut trouver un petit événement positif et le dire. Então, mesmo quando a situação é ruim, é preciso encontrar pequeno acontecimento, pequeno sinal político que permita. Et les facultés de communication, elles vont monter dans le monde. Et c'est pour moi, les facultés de communication, les universités, c'est un pôle de résistance par rapport au, comment dirais-je, pour conserver des valeurs humaines dans un monde qui est beaucoup trop technique et économique. Então, ele diz assim que as faculdades de comunicação no mundo inteiro vão continuar crescendo e que elas têm o papel essencial de resistência, como uma resistência em nome, em defesa dos valores humanistas contra a pura tecnologia. Et vous savez, la supériorité qu'on a, nous les gens qui travaillons sur la communication, la supériorité, c'est qu'on sait que l'homme, il n'est pas bon, mais qu'il n'est pas complètement mauvais. Então, a superioridade das pessoas que trabalham na comunicação é de saber que o homem ele não é bom, mas ele também não é totalmente mau. Donc, sans illusion, il peut y avoir quand même de l'espoir. Então, sem qualquer ilusão, aí pode ter progresso. L'homme est un salaud, mais pas seulement un salaud. O homem é safado, canalha, mas não apenas isso. Question? Pergunta? Je vais essayer de parler plus vite. Boa tarde, professor. Meu nome é Cristiane Finger, eu sou professora do programa. E acho que nunca lhe agradeci o suficiente como professor. Eu estou aqui junto com o Juremir. É a 8ª vez que eu lhe escuto e eu tive o orgulho de lhe entrevistar na televisão. Então, muito obrigada. Mas a pergunta hoje é, o senhor que foi tão otimista quando todos falavam mal da televisão e chegou a publicar o elogio ao grande público, que é uma bíblia para quem trabalha em televisão, agora me parece, ao contrário, bem pessimista com os receptores, ou seja, os usuários, os internautas, né? Então, o senhor parece estar sempre na contramão. Quando todo mundo falava mal da televisão, o senhor falava bem. Agora que todo mundo fala bem da tecnologia, da internet, o senhor está falando mal. Qual é a diferença entre o público da televisão e os internautas? O que aconteceu?
Muito obrigada de novo. La raison pour laquelle je dis du bien de la télévision ou du mal d'Internet, ce n'est pas à cause de la télévision ou d'Internet, c'est à cause d'une philosophie de la communication. Então, a razão pela qual ele falava bem da televisão e ele fala mal da internet não tem a ver com a televisão e a internet, mas com uma filosofia da técnica. Moi, ce n'est pas la technique qui m'intéresse. Ce qui Ele não m'intéresse, se interessa pela técnica. c'est les Pela hommes. técnica e a tecnologia. Alors, par rapport à la paix et la guerre, parce que c'est ça la question qui m'intéresse. Em relação à paz e à guerra, porque essa é a questão que Ce que interessa je para trouve ele. être le génie de la radio et de la télévision, O que ele acha genial no rádio e na televisão c'est que ça essaye de tenir ensemble des gens qui se détestent, qui n'ont aucun point commun. é que isso tenta manter juntos, né, como ouvintes, como telespectadores, pessoas que se detestam. Par contre, la force d'Internet, c'est un degré de communication plus fort, mais seulement avec la communauté. Então, e na internet é grau de comunicação muito mais forte, mas somente na comunidade. O argumento dele é que a internet forma bolha. Internet, c'est une communication très performante pour la communauté, mais pas très forte pour la société. Na internet a comunicação é muito forte, uma excelente performance para a comunidade, mas muito fraca para a sociedade. La radio et la télévision, c'est une communication forte pour la société, c'est-à-dire ça réunit des gens qui n'ont pas de point commun. Então, e a rádio e a televisão, ao contrário. Elas são muito fortes para a sociedade, reunindo pessoas que não têm nada em comum. Mais c'est une communication plus faible pour la communauté. Mas é uma comunicação bem fraca para a comunidade. Voilà, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la technique. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les hommes en font. O que interessa para ele não é a natureza da tecnologia, mas o que os homens fazem, conseguem fazer com isso. Mais le premier livre que j'ai écrit comme critique d'Internet, il y a 25 ans, je crois, on a dit « Ah, Volton, il est vieux, il est dépassé, il est conservateur, il était bon pour la télévision, il n'est pas bon pour Internet. » Quando ele escreveu o primeiro livro dele sobre a questão plus da les années internet, passent, plus les années passent, depois, logo todos disseram que ele era velho, que ele não entendia et maintenant on nada, dit que ele merde. estava Et ultrapassado. maintenant on dit « Ah, il avait raison, Volton, même pour Internet. » Bom, mas agora tem muitos que dizem, nossa, ele tinha razão, voltou, inclusive sobre a internet. Mais il faut, que je me Principalmente na questão da il faut regulação. que je me dépêche parce que j'ai pas 25 ans, j'ai juste 26 ans. Vai precisar de qual? Non, il faut que je me dépasse parce que je n'ai pas 25 ans, j'ai 26 ans. Agora ele tem que ir mais rápido porque ele não tem 25 anos, ele só tem 26. Ou 27 ans peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup, merci infiniment. Un chercheur, il faut dire une chose, un chercheur, on est souvent très solitaire, c'est vrai. Pesquisador é com frequência alguém muito solitário. Et très souvent, il y a l'hostilité. E não raramente ele enfrenta hostilidade. Surtout sur les questions de communication, de mœurs, de société. Especialmente sobre questões de costume, donc, je suis content de quand comunicação, de tecnologia. Et je suis content parce que dans les endroits du monde, il y a des moments privilégiés comme ça. Voilà. E ele está contente aqui porque, de vez em quando, pode estar num lugar privilegiado como aqui. Merci. Boa tarde, professor. Eu sou o Thiago, doutorando e professor aqui da casa. Ele é professor ici, ele fez doutorado ici. No seu livro, eu percebo um otimismo do senhor em relação à juventude, especialmente os franceses. Eu quero lhe ouvir sobre essa dimensão de que o jovem hoje está mais conectado, né? O jovem hiperconectado o tempo todo, né? Sendo assim, esse seu otimismo quer dizer que eles têm algo a nos ensinar sobre a negociação, sobre a comunicação, mesmo que tecnicamente muito envolvidos? Qual é a sua visão sobre o jovem hoje? Oui, je suis toujours optimiste pour la jeunesse. Pourquoi? Ele tem sempre muito otimismo em relação à juventude. Por quê? Parce qu'il y a un optimisme de la vie à 20 ans ou 25 ans qui n'existe pas toujours à 70 ans. Porque existe otimismo quase natural da vida aos 20, 25 anos que não existe mais quando se tem 70. Et si on critique la jeunesse, c'est très souvent parce que les adultes n'ont pas donné de modèle aux jeunes. E muitas vezes se critica a juventude, mas é porque os adultos não forneceram bom modelo para a juventude. Pendant 50 ans, il y a eu la guerre froide. Le monde était séparé en deux. Maintenant, le monde a éclaté. Durante 50 anos, o mundo estava na Guerra Fria dividido em dois. Agora tudo se estilhaçou. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de valeur. Não tem mais valores, não tem mais ideologia. Il y a uniquement la consommation, la consommation, la consommation. Só tem consumismo, consumismo, consumismo.
Voilà. Il y a pas de les religions sont critiquées, la politique est... As religiões são criticadas, a política também. Et après, on dit, oh, regardez, cette jeunesse, elle fait rien. Mais elle fait rien parce qu'on ne lui a rien donné à la E jeunesse. aí se olha para a juventude e se diz, mas essa juventude não faz nada. Mas também nós não oferecemos nada para ela. Les jeunes ne sont pas tellement racistes. Os jovens não são tão racistas. Ils ont beaucoup d'humour. Eles têm muito humor. Il faut écouter les jeunes. Ils Et racontent que des conneries, que des histoires drôles. É preciso ouvir os jovens. Eles contam coisas interessantes e engraçadas. Ils regardent le monde. Eles olham o mundo. Les parents, ce n'est pas un modèle. Os pais não são modelos. Je ne critique pas les parents. Ele não está criticando os Mais pais. il n'y a pas d'idéal. Mas está faltando um ideal. Donc, comme ça. En fait, les jeunes, comme souvent, c'est une bande de copains. Os jovens, com frequência, né, bando de amigos. Mais par exemple, moi, je ferai des services militaires pour toute la jeunesse de l'Amérique latine, pour toute la jeunesse de l'Afrique. Mélanger les riches, les pauvres, les garçons, les filles. Ele é favorável a serviço militar, por exemplo, que misture os meninos e as meninas. Circuler, voyager. É assim, um serviço militar latino-americano. Todo mundo circulando, viajando, conhecendo os outros países. En donnant des certificats pour les premières relations sexuelles. Dando certificados, essa parte não devia traduzir também, dando certificado para as primeiras relações sexuais. Erasmus en Europe, c'est les premières relations sexuelles. Erasmus, né, o grande sistema de intercâmbio de alunos na Europa, é o primeiro sistema das primeiras relações sexuais. Les adultes sont trop jaloux des jeunes. Os adultos têm muita inveja dos jovens. C'est vrai qu'un jeune c'est beau, c'est jeune, et os jovens são belos, são jovens. Et alors, il y a aussi une beauté chez l'adulte. Tem sim uma beleza nos adultos. Mais on ne donne pas beaucoup d'utopie aux jeunes. Exato, mas tem muito menos utopia. Et l'éclatement du communisme et du capitalisme en 1990, ça a été assez catastrophique parce qu'il n'y avait pas d'autres valeurs. Quando desabou o comunismo dos anos 1990, na verdade é declínio do comunismo e do capitalismo. E aí não sobrou nada. Les jeunes, ils sont sensibles à la pauvreté. Ils sont são sensibles muito au sensíveis malheur. à pobreza, à miséria. Moi, je ferai des stages obligatoires dans toutes les maisons de retraite pour les vieux, dans tous les hôpitaux. Então, ele acha que se deveria criar estágios obrigatórios em todas as maisons, as casas de repouso, as clínicas. Et les jeunes seraient heureux de faire du bonheur. Ele tem que fazer esse tipo de trabalho voluntário. Le monde est fou. On va mourir beaucoup plus tard. Et à partir de 70 ans, on est dans des maisons de... O mundo é muito louco, a gente vai morrer cada vez mais tarde, mas a partir dos 70 anos, mais ou menos, está todo mundo em umas casas de repouso. On a tué la famille élargie. Se destruiu, se matou a família, sabe, a família tradicional. Les oncles, les tantes, les grands-pères, etc. Os tios, os avós, os primos, todo mundo. Alors en Amérique latine, il y a encore un peu mais en Europe, non. Na América Latina ainda tem pouco disso, mas na Europa não tem mais nada. Donc je pense que c'est facile de dire du mal des jeunes, É muito fácil falar alors mal qu'il dos faudrait un jovens. peu plus de... Mais les adultes aussi, ils sont perdus. Parce que aussi, les adultes, on leur dit consommer, consommer, mais consommer, c'est pas une philosophie. Acaba que todos estão pouco perdidos, porque os adultos só têm uma coisa a fazer, que é consumir, consumir, consumir. Ou alors acheter 25 crèmes pour ne pas abîmer la peau ou pour ne pas perdre les cheveux. Comprar 25 cremes para não estragar a pele ou não perder os cabelos. Si on a 3 kilos de trop, on a 3 kilos de trop. Se a gente tem 3 quilos acima do peso, já é, nossa, uma tragédia. Accepter le temps. É preciso aceitar a passagem do tempo. Mais oui. Boa tarde, professor. Eu gostaria de saber como o senhor vê as possibilidades de comunicação quando há uma maior assimetria de poder entre os interlocutores e o que pode motivar a alteridade naquele interlocutor que tem mais poder. Então, como motivar a questão da comunicação quando ele há uma assimetria de poder, que é plus puissant que l'autre. Qu'est-ce que peut faire que le puissant décide de négocier? Quand il y a une asymétrie de pouvoir, Entre deux personnes qui discutent, il y a un qui est plus puissant que l'autre. Qu'est-ce qui va faire que le plus puissant décide quand même de négocier? Il y a toujours une inégalité, hélas. Sempre tem uma desigualdade na relação. Et c'est pratiquement jamais le dominant qui devient sensible, jamais. E quase nunca é o dominante que vai ser sensível.
a discutir, a negociar. C'est le dominé qui se révolte. É o dominado que se revolta. Et c'est la révolte du dominé qui oblige à la négociation. E a revolta do dominado que obriga a acontecer uma negociação. Plus l'évolution des idées dans la société. E, além disso, tem de se contar com a evolução das ideias na sociedade. Mais c'est très rare que les dominants acceptent de remettre en cause leur pouvoir. C'est rare. Claro que é muito raro que os dominantes aceitem de rever os seus poderes. Par contre, il peut y avoir une phase de lutte entre les deux et après un nouvel équilibre. Então, muitas vezes tem uma fase, uma etapa de luta entre os dois e depois tem uma nova situação. Moi, je suis obsédé par l'idée simple que j'avais écrite dans l'introduction d'un livre. Je pense qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Ele é obcecado por uma ideia que ele já explorou em livro. Ele acredita que existe sempre uma margem de manobra. Il n'y a pas de déterminisme. Não tem determinismo. Il peut toujours y avoir de la révolte. Pode sempre acontecer a revolta. Et même dans les dictatures où les gens se taisent, parce qu'il y a le risque de mort, ils ont bien conscience. E mesmo nas ditaduras onde as pessoas se mantêm quietas, silenciosas, porque há risco de morte, elas têm consciência do que está acontecendo. Il ne faut jamais abandonner la révolte, jamais. É preciso nunca abandonar a ideia de revolta, La révolte, la colère, l'indignation. A indignação, a revolta, a ira. Même si des fois on ne peut rien dire. Mesmo se é difícil de falar. Et quand même, on est dans un moment où il y a beaucoup de mouvements. L'émancipation des femmes, la réflexion sur la famille, les questions de l'homosexualité, la reconnaissance des peuples premiers. Il y a beaucoup de facteurs positifs. Hoje há muitos elementos assim de mudança, a emancipação das mulheres, a questão da liberação dos homossexuais, o reconhecimento dos povos originários. Hoje são muitas as evoluções da mentalidade social. En politique, il y a quand même, on veut plus d'égalité, em política se quer mais de igualdade. la santé. Il y a quand même des progrès en 100 ans. Em 100 anos tem muito progresso nesse sentido. Vous ici, vous avez un système de santé qui est bon. Aqui, por exemplo, ele sabe que nós temos um sistema de saúde, o SUS, que é muito bom. Bien mieux qu'aux États-Unis, complètement inégalitaire. Enquanto isso, nos Estados Unidos é totalmente desigual, injusto. Il y a une philosophie sociale ici, au Brésil et même en Argentine d'ailleurs, qui est politique au sens de l'Occident, c'est-à-dire de l'égalité. Então, aqui no Brasil, na Argentina, a questão, bem no sentido ocidental, é de mais política, mais política. Pas en Chine, hein? Na China, não. Não tem o espaço da política. Ok. Juremir, desculpe interromper, aqui sou eu aqui. É que nós temos duas questões de... Então, nós vamos fazer as duas questões que estão assistindo. Ok? Então, uma das questões é da Ana Paula Miranda. Eu vou ler, então. Olá, professor. Considerando a diversidade cultural e territorial dos países amazônicos, como você percebe a comunicação altera nesses contextos, especialmente quando esses países tendem a associar predominantemente a Amazônia apenas ao seu território? E só tem um complemento aqui. E, além disso, como seria possível, na sua visão, que uma pessoa nascida em um país amazônico possa se perceber como amazônica, levando em conta a amplitude geográfica e cultural da região? La seule solution. Au minimum, il faut renforcer la conscience d'une identité amazonienne. Tem que reforçar a consciência da identidade amazônica. Et faire un travail d'information pour montrer comment les conceptions de l'Amazonie sont différentes selon les pays. E fazer todo trabalho de informação para mostrar as diferentes concepções que possam existir da Amazônia em cada dos países amazônicos. Et ensuite des luttes politiques pour réduire les inégalités ou les erreurs ou les horreurs. Então, em seguida, é o combate político para diminuir os erros que possam existir.
L'Amazonie, c'est un terrain politique pour les 30 ans qui viennent. A Amazônia é grande desafio e é de grande interesse político pelos próximos 30 anos. Et un des exemples peut-être les plus forts sur les limites de l'exploitation capitaliste. E dos exemplos mais fortes sobre os limites da exploração capitalista. Parce que c'est l'anthropologie, parce que c'est l'écologie. Porque a antropologia e a ecologia. Parce que c'est les ressources humaines de la Terre, c'est un symbole. E porque é símbolo dos recursos humanos da Terra. C'est moins pessimiste aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Nesse sentido, se deve ser menos pessimista hoje do que há 30 anos. Parce que l'écologie, entre-temps, s'est développée. Alô? E tem mais a da Alice. Professor Dominique, as redes sociais são um instrumento de democratização? Non? Non. Non? Les réseaux sociaux... Attendez. Avant les réseaux sociaux, il y avait les télévisions communautaires, les radios communautaires. Antes das redes sociais, tinha televisão comunitária, rádio comunitária. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'expression. Então, não é a primeira vez que existe... Les réseaux existent. L'expression, elle existait depuis au moins les années 20-30. A expressão, né? Poder falar... usando tecnologias é algo que existe pelo menos desde os anos 1920. Par contre, c'est vrai que les réseaux ont facilité l'expression. É claro que as redes sociais facilitam a expressão. Mais la communication, c'est pas l'expression. Mas para ele a comunicação não é a expressão. Não é porque eu falo que existe comunicação. L'expression, c'est je veux dire ça. La communication, c'est je veux dire que ça, mais j'écoute l'autre et c'est une négociation. A expressão, eu quero dizer alguma coisa, eu digo. Mas a comunicação, eu digo, alguém ouve, alguém responde. Et en plus, dans cette expression, il n'y a aucune interdiction. E na expressão não tem nenhuma interdição. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Todo mundo pode dizer o que bem entender. C'est pas la démocratie. Isso não é a democracia. La démocratie, c'est quand il y a des règles. A democracia é quando existem regras. Donc, oui, c'est formidable pour l'expression, mais c'est plus compliqué pour la communication. Sim, é formidável para a expressão, mas é mais complicado para a comunicação. Et en fait, la lutte politique, il faut que les réseaux puissent bénéficier de la même réglementation que la radio, que la télévision, que le cinéma, a luta etc. política indica que as redes sociais precisam ser tão regulamentadas ou ter a mesma regulamentação que a televisão e o rádio. Et puis, il y a toujours une limite à l'expression. Si l'expression, c'est raconter ce qu'on veut, mais ne jamais tenir compte de l'autre... Tem que ter sempre limite para a expressão. A expressão não pode ser eu dizer o que eu quiser sem levar em consideração o outro. En fait, la difficulté, c'est passer de l'expression à la communication. O importante é conseguir passar da expressão, eu digo o que eu quiser, para a comunicação, que é uma relação. Okay. Bom, merci, Monsieur Dominique Volton.